estar hoje falando de gestão de sortimento multicanal da indústria para venda em múltiplos marketplaces, além, é lógico, da loja própria. Para isso, a gente vai convidar ele, que está há 4 anos na Whirlpool, atuando hoje como diretor de D2C da empresa, é formado em administração de empresas na ISPM e tem 14 anos de experiências em áreas de venda em trade, passando por empresas como L'Oréal, PepsiCo e Procter. Luiz Felipe, por favor, diretor D2C da Whirlpool Corporation. Bom dia, bem-vindo. Seja bem-vindo. O palco é seu. Valeu. Um abraço. Obrigado. Bom dia, pessoal, tudo bem? Boa, que bom. Então, ó, como eles falaram, eu sou Luiz Felipe Moreirão. Moreirão é meu sobrenome de verdade, não é nenhum apelido, então é assim que o pessoal me conhece. Então, eu sou Moreirão. Eu estou 4 anos na Whirlpool, fiz minha carreira em vendas, em multinacional, em empresa familiar, em startup. E agora eu sou responsável pelos canais de venda direto ao consumidor da Whirlpool, seja via os nossos sites, seja via os marketplaces. E vim falar um pouquinho sobre a experiência que a gente adquiriu ao longo desses anos trabalhando em diversos canais. E aí, antes de eu começar, vou contextualizar um pouco aqui de quem é a Whirlpool, né? Não sei se todo mundo conhece, mas a gente é uma empresa americana com mais de 100 anos. A gente tem atuação em vários países do mundo. Só na América Latina a gente está presente em 17 países. E aqui no Brasil a gente tem mais de 10 mil colaboradores, 23 laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, e a gente conta com 4 marcas aqui no Brasil, que essas eu acho que vocês conhecem um pouquinho melhor. A Brastemp, a Consul, a KitchenAid e o Compra Certa. E aí, como eu falei com vocês, eu e meu time somos responsáveis por todas as vendas que acontecem direto ao consumidor, seja através desses sites, seja através do marketplace. E é disso que eu vou falar aqui com vocês. Então, o objetivo é trazer um pouco do conhecimento coletivo que a gente adquiriu dentro da companhia nos últimos anos, olhando para esses canais, entendendo como navegar nesses canais e dividir um pouco de que tipo de pensamento que a gente traz para a mesa na hora de tomar decisão, que tipo de decisão que a gente toma, que tipo de escolha que a gente faz, que tipo de KPI que a gente olha. Então, é dividir um pouco de vocês, tudo que a gente aprendeu, para tentar ajudar vocês no dia a dia, no negócio de vocês. E aí, contando um pouco de onde a Whirlpool está no Marketplace, a gente atua dentro do Marketplace desde 2015 e a gente continua atuando dentro desses canais. E a gente atua em diversos canais de Marketplace, a gente tem diversos parceiros de Marketplace. E ao longo desses anos a gente teve muitas idas e vindas. A gente teve equipe comercial maior, a gente teve equipe comercial menor, a gente teve sortimento dedicado, a gente tirou o sortimento dedicado, a gente teve calendário promocional muito focado em marketplace e menos nos nossos sites, a gente já teve calendário promocional ao contrário. Então, assim, são muitas decisões, são muitos caminhos e é uma jornada de muito erro, acerto e aprendizado. Então, uma lição que a gente aprendeu aqui, a gente testou muito, mas a gente também aprendeu muito e acertou muito ao longo dessa jornada. E aí, como eu falei para vocês anteriormente, o objetivo aqui é a gente entender caminhos que a gente toma na hora de escolher um parceiro, como jogar nesse parceiro e como avaliar a performance depois que a gente já está jogando nesse parceiro. Então, eu vou passar um pouquinho desde definição de estratégia e caminhos estratégicos diferentes que a gente tem, até como a gente avalia a performance a partir do momento que a gente escolhe um parceiro para jogar e a gente está lá dentro do campo de jogo. Vocês vão ver que eu gosto muito de lista, então eu vou trazer um monte de lista aqui para tentar dar visibilidade das coisas que a gente faz. Não são listas exaustivas, isso é importante, são algumas possibilidades de caminho que existem e que a gente olhou para alguns deles em algum momento e tomou uma decisão de ir por um ou por outro caminho, mas é esse caminho que a gente vai seguir aqui agora. Então, tudo passa pela definição do objetivo, né? Então, como qualquer negócio, a gente precisa entender o que a gente quer daquele canal de marketplace. Qual é o nosso objetivo daquele canal de marketplace? Então, e a gente tem vários tipos de objetivos, né? Uma coisa extremamente importante, que eu acho que todo mundo sabe, é garantir que esse objetivo seja atingível, mensurável e que tenha tempo determinado. Então, isso é muito importante para ajudar a gente a entender se lá na frente a gente vai ter sucesso, de fato, na estratégia que a gente adotou ou não. E aí, alguns caminhos que a gente tem de estratégia dentro de marketplace e de multicanal, que eu trouxe aqui o primeiro deles é
a gente pode querer desenvolver uma categoria nova, né? Seja uma categoria que tem pouca penetração no mercado. Então, no nosso caso de Whirlpool, a categoria de lava-louça é uma categoria que tem pouca penetração de mercado e a gente busca parceiros que nos ajudam a desenvolver essa categoria. Ou pode ser uma categoria que tem um mercado grande e que a gente tenha pouca participação dentro desse mercado. E aí o que a gente tem que pensar na hora de escolher um parceiro? E aí podem ser categorias que ajudem a gente a ter mais rentabilidade. Cauda longa, normalmente, ajuda a gente a ter mais rentabilidade e normalmente tem uma menor penetração. Então, que parceiro que está olhando para esse mercado junto com a gente e que toparia desenvolver esse mercado junto com a gente. Ou que parceiro já tem esse mercado muito desenvolvido para a gente jogar junto dentro do mercado. Uma outra estratégia, definição estratégica óbvia, que é aumentar a receita e escalar o negócio. E aqui a gente também tem caminhos diferentes para fazer isso. A gente pode escalar a receita e escalar o negócio através de um parceiro muito grande e apostar todas as fichas naquele parceiro. A gente pode pulverizar o nosso negócio e ir para vários parceiros, ou a gente pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Obviamente, a complexidade de uma decisão ou de outra é muito diferente e depende da realidade do negócio de cada um. Um outro caminho estratégico que a gente discute muito dentro do nosso negócio é como desenvolver regiões. E aí são escolhas que a gente precisa fazer também. Por exemplo, eu tenho muita penetração na região Nordeste, mas eu gostaria, eu acho que eu tenho potencial para desenvolver o meu segmento, o meu mercado na região Sul. Cara, que parceiros existem na região Sul que têm penetração, que são top of mind naquela região, que podem ajudar a gente a fazer esse desenvolvimento dentro daquela região. Então, tem caminhos também para desenvolvimento de região. Desconcentração de volume é uma outra opção estratégica que a gente pode adotar. Todo mundo sabe aqui, como gestor de negócio, que uma posição que ninguém quer estar é ter 90% do seu negócio na mão de um ou dois clientes. Então, se é esse o caso, usar as plataformas de marketplace, as diversas plataformas de marketplace, também pode ser um caminho extremamente importante para você desconcentrar o volume do seu negócio. E aí, claro, também novas audiências para a marca. Então, imagina que a gente se conecta, o nosso produto se conecta muito com os millennials, a gente quer falar com a geração Z. Obviamente, tem trabalho de marca a ser feito, mas os canais de venda que estão já conectados com esse público da geração Z podem ajudar a gente a acelerar esse trabalho de marca que precisa ser feito também ao mesmo tempo. Então, usar também os canais de marketplace como auxiliar e acelerador para a gente falar com novas audiências. Então, o primeiro passo é, vamos definir qual é o objetivo, em quanto tempo e quais são os parâmetros que a gente quer atingir. Depois que a gente definiu esses objetivos, o que a gente olha quando a gente vai tomar a decisão de entrar no marketplace? Onde que a gente vai jogar? Qual vai ser o parceiro que a gente vai escolher? E aí, como que a gente olha aqui, coisa que a gente olha para definir que parceiro que a gente vai escolher? A gente olha para o share que ele tem. Seja o share no mercado de e-commerce, seja o share dentro daquele segmento, seja o share na região, na categoria. Então, a primeira coisa que a gente olha é, cara, esse parceiro que está bem desenvolvido dentro dessa categoria pode ser uma aposta aqui para a gente. E aí é muito importante entender junto com ele o que ele tem de plano de negócio para o futuro do negócio dele. Seja relacionado ao crescimento total do negócio dele, seja relacionado a uma categoria ou região que vocês gostariam de desenvolver. E aí essas duas coisas precisam conversar entre si com seus objetivos de negócio. Uma outra maneira de escolher parceiro é escolher parceiro que ajudem a gente em algum ponto operacional a chegar, por exemplo, mais rápido na casa do consumidor. Então, parceiros que ajudem a gente com logística e garantam que a gente chegue, ao invés de ter um lead time de 20, ter um lead time de 5, 3, 2, 1 dia, também pode ser uma escolha estratégica para a gente definir o parceiro que a gente vai jogar. Uma outra métrica que a gente olha também como negócio é o tráfego do parceiro. E aí existem plataformas, existem informações de mercado para avaliar o tráfego do parceiro, mas se vocês não tiverem acesso a isso, conversem com eles. Entendam que tipo de tráfego ele traz, qual é o público que ele traz aquele tráfego para qual categoria. Então, é importantíssimo entender essa medida também, para entender se ela se encaixa dentro do seu objetivo estratégico. Outro fator muito importante que a gente leva em consideração antes de jogar no marketplace é quem são os nossos concorrentes que estão lá. Então, quem são esses concorrentes, qual é a profundidade de portfólio que eles têm dentro do parceiro, então se ele tem um mix amplo ou não, quantas categorias que ele joga, qual é o preço que ele faz dentro desse parceiro, que alavancas que ele usa. Então, a gente avalia quem são os concorrentes e como eles jogam dentro do parceiro antes de definir que parceiro a gente faz o contrato de seller.
E aí uma última coisa aqui, que não menos importante, que muitas vezes, principalmente pessoas como eu, tendem a negligenciar de vendas, que querem abrir parceiro, querem fechar contrato, querem aumentar o número de marketplace que a gente está presente, é a avaliação técnica. Essa é muito importante, e essa pode ser um sim ou não para a gente fazer a parceria com o marketplace. E ela é tão importante que eu decidi trazer um chart só dela. E aí, que coisas que são necessárias e importantes para a gente considerar na hora da avaliação técnica com o parceiro. Qual é a plataforma desse parceiro? Eu preciso fazer muitas integrações para conseguir vender nele? Ou não? É a mesma plataforma que eu estou usando, vai ser uma integração simples. E isso já me leva para o segundo ponto, que é o suporte técnico. É, a partir do momento... E aí, suporte técnico no sentido de qual é a SLA de tratativa que ele dá para os potenciais problemas que vão acontecer de integração. E aí quanto mais complexa a nossa integração, quanto mais integradores a gente tiver, mais complexa vai ser a solução de potenciais problemas. E aí, se você tem muitas integrações com um parceiro que não tem um SLA de atendimento de suporte técnico bom, a chance de você ficar com o preço errado, a chance de você ficar com um produto indisponível, ela é muito maior do que quando você joga com um parceiro que você tem uma integração só na mesma plataforma. Então, esse é um ponto fundamental para a gente levar em consideração na hora de decidir por qual parceiro jogar. Um outro ponto importante é a estrutura de atendimento ao cliente e quais são as exigências desse parceiro em relação ao atendimento ao cliente. Então, hoje o meu atendimento ao cliente, a minha Customer Experience, ela já atende às as regras mínimas que o parceiro define? Sim ou não? Se não, que investimento eu vou ter que fazer? E como que vem a demanda a partir desse parceiro, a demanda do consumidor a partir desse parceiro? Ela depende de trabalho manual? Ou a gente consegue conectar dentro da nossa plataforma, integrar a nossa plataforma para saber de maneira rápida o que está acontecendo e responder rápido o consumidor? Então, também é uma parte importante da avaliação. E aí, uma outra parte também, que são os critérios de operação e de classificação dos parceiros. Assim, a gente, na ânsia de fechar, e de novo, estou falando pelo meu lado de vendas aqui, na ânsia de fechar, a gente quer fechar qualquer negócio. E quer pegar lá tudo que o parceiro pediu e fazer exatamente do jeito que ele pediu. Só que isso pode fazer com que a gente tenha complexidade adicional, que, de novo, complexidade adicional leva a potencial problema de resolução risco de resolução de problema. E pode gerar custos adicionais também na nossa operação, que quando a gente for fazer a conta lá no final do mês, não vai valer tanto a pena, não vai fazer tanto sentido a gente estar dentro daquele parceiro. Então, por isso que a avaliação técnica, que muitas vezes a gente não pensa, a gente não olha antes de fazer a conexão com o parceiro, ela é extremamente importante e ela precisa ser muito bem feita em parceria com o marketplace que a gente quer jogar junto. Então, beleza. Já definimos a estratégia que a gente quer, já entendemos qual o parceiro que tem mais fit com a nossa estratégia, com o nosso objetivo estratégico. Já fizemos uma avaliação técnica criteriosa e bem feita. Agora chegou a hora da gente entrar em campo, né? E aí, quando a gente entra em campo, tem algumas coisas, algumas decisões que a gente toma e que é importante ter essas decisões muito bem alinhadas antes de começar a jogar. E aí, qual é a primeira decisão que a gente tem? Cara, com que sortimento que eu vou jogar? Como que eu vou jogar? Como que eu vou fazer a segmentação de canal? Aqui também a gente tem alguns caminhos diferentes que a gente já testou e já usou. Enfim, como eu falei com vocês, a gente já foi para um lado e já foi para o outro. Um caminho é a gente ter mix ou portfólio separado para um ou dois parceiros. Então, ter um mix de portfólio que só esse parceiro vai jogar. É uma estratégia que diminui o conflito entre canais, de fato, mas é uma estratégia que tem o potencial de gerar complexidade na cadeia de valor, que, dependendo do seu negócio, o benefício que você tem de diminuir o conflito de canal não vai valer a pena. Então, é muito importante você conhecer o seu negócio e entender a sua capacidade de flexibilizar a sua cadeia de valor de fato, gerando complexidade adicional. Um outro caminho que a gente tem, e que a maior parte das empresas usam, é definição de calendário promocional, por exemplo. Então, numa semana eu vou jogar com um mix e um parceiro, na outra semana eu vou jogar com outro mix nesse mesmo parceiro e vou fazendo a jogada de calendário promocional. Um outro caminho, definição de preço.
Então, esse parceiro, nesse segmento aqui, ele vai jogar com preço mais alto do que num outro segmento. Que spread de preço eu vou ter entre parceiros. Então, são definições e decisões que a gente toma e que ajudam muito a gente a fazer gestão de sortimento em vários canais que existem. E aí, de novo, depende da característica do negócio de cada um, qual o melhor caminho de seguir de fato. Outro ponto muito importante para a gente entender, a partir do momento que a gente definiu qual é esse parceiro, qual é a estratégia dele e o que move o shopper dentro desse parceiro. Será que o que move o shopper a comprar é método de pagamento? Ou número de parcela? Ou é cupom? Ou é fazer algum tipo de frete grátis? Ou é só preço? Então, é muito importante entender com o parceiro o que move o shopper, a que tipo de alavanca o shopper é mais sensível dentro do canal dele. Ele vai ter essa resposta. Obviamente, ele vai te dar a resposta que ele quer e depois você vai testando isso ao longo do tempo. Então, começa o caminho, faz o alinhamento e testa ao longo do tempo para entender se é isso mesmo ou se tem outras alavancas que aquele consumidor pode ser sensível também. Outro ponto muito importante de entender do nosso parceiro é o calendário dele. Quando é o aniversário da loja, quais são as principais sazonalidades que fazem mais sentido para aquele parceiro e a gente trabalhar junto com ele para montar um calendário robusto ao longo do ano. E aí, de novo, a concorrência, né? Muitas vezes a gente queria jogar sozinho, mas sempre tem um concorrente lá. Essa aí é difícil não ter um concorrente. E aí aqui, antes da gente entender como a gente joga no parceiro, a gente precisa fazer um dever de casa como indústria, como companhia. Que é como eu gostaria de jogar versus os produtos que são similares aos meus. Então, se eu tenho 2 produtos, um meu e da concorrência, que preço que eu deveria ter relativo desse produto? Eu consigo ficar 10% mais caro do que esse produto da concorrência? Ou eu preciso ser 10% mais barato do que esse produto da concorrência? E aí, beleza, depois que a gente entendeu isso, quando a gente vai lá para o campo de jogo lá e entender como que os parceiros estão jogando, a gente precisa ver. Se eu ofertar nesse preço aqui, eu estou dentro do preço relativo que eu defini ou não? Que tipo de alavanca que aquele parceiro usa mais, que eu posso usar também ou não? E isso é muito importante e fundamental, analisar com critério, com cuidado, antes de começar a fazer as ofertas dentro do marketplace. Um outro ponto que também é muito relevante e que muitas vezes a gente deixa a coisa acontecer mais naturalmente do que planejado, mas que também é necessário a gente tomar a frente disso e cobrar isso do nosso parceiro, além de negociar qual vai ser o checkout, qual vai ser a comissão, negociar um plano em conjunto, um joint business plan com esse parceiro. Isso significa o quê? Que você vai ter um objetivo dentro da loja dele e ele vai ter o mesmo objetivo que você dentro da loja dele. E isso faz com que os dois busquem sempre um caminho comum para acelerar as vendas e aí fica muito claro, fica muito mais claro para onde a gente vai e como cada um consegue ajudar e como cada um faz o seu papel na hora de fazer a negociação e fazer a venda. E aí a gente pode traçar planos muito complexos e planos mais simples. A gente pode traçar planos de visitas, planos de conversão e por aí vai. Podemos sonhar aqui, mas a minha sugestão é começar com o mais simples e ir sofisticando ao longo do tempo. E, obviamente, como eu falei, a partir do momento que a gente fez a avaliação técnica, a gente ter ferramentas para garantir a estabilidade da operação. Então, beleza. Já definimos o nosso objetivo, a gente já definiu onde a gente vai jogar, a gente já escolheu os parceiros que a gente vai jogar, a gente já fez uma avaliação técnica criteriosa e a gente já definiu como a gente vai jogar, em que preço que a gente vai, qual conteúdo que a gente vai colocar lá, vai ser o mesmo do conteúdo do site que a gente tem, ou a gente vai ser um conteúdo novo, ou o parceiro exige que seja um conteúdo diferente do que a gente tem. A gente já entendeu como a concorrência joga, agora vamos para campo, né? Vamos começar a jogar. E aí, quando a gente entra em campo, tem algumas coisas que eu queria dividir com vocês que a gente olha no dia a dia e que são muito importantes da gente não tirar o olho em nenhum momento. A primeira coisa, obviamente, é o quê? Cara, definir o objetivo de maneira clara, que eu consigo acompanhar no dia a dia e que ele tem um tempo. Eu estou perto desse objetivo que eu defini lá atrás ou eu estou longe desse objetivo lá atrás, que eu defini lá atrás? Então, esse é o primeiro passo que a gente tem aqui de avaliação de performance. Um outro que também é muito óbvio
é o quanto de vendas eu trouxe aquele canal, né? Então, o objetivo da gente entrar num player novo, fazer novas parcerias, sempre é maximizar o nosso negócio, certo? Então, eu vou querer venda, eu vou querer que a minha venda cresça. Mas só olhar a venda daquele novo canal pode ser que guie a gente para um lado que não necessariamente maximize o todo. E aí é uma avaliação que a gente também faz todo dia lá dentro do nosso negócio. Cara, a promoção que eu fiz num canal X, ela me ajudou a vender mais, mas ela me ajudou a vender mais no todo? Ou teve alguma canibalização entre os canais? O consumidor simplesmente passou de um canal para o outro pela promoção e não me agregou nada no negócio. Então, essa é uma avaliação que a gente faz de maneira constante também. E aí, outra que está também ligada a essa é a rentabilidade entre canal. O canal está entregando a rentabilidade que eu planejei? E aí, quando você estiver lá escolhendo o canal, você precisa escolher qual a rentabilidade você vai ter naquele canal também. Não só qual é a venda que você vai ter, mas a rentabilidade. Ele está trazendo a rentabilidade adicional para o nosso negócio? Quanto que ele está trazendo de rentabilidade adicional para o nosso negócio? E aí, de novo, qual vai ser a métrica mais relevante? Depende muito de cada negócio, depende muito do estado e do objetivo de cada negócio. Vamos lá. Terceiro chart, eu acho, que tem concorrente aqui. Vamos lá. Como a gente acompanha o concorrente todo dia? E toda hora. A gente acompanha o concorrente lá toda hora. A gente sabe que movimentos que o concorrente está fazendo toda hora. A gente olha de pelo menos 4, 5 vezes por dia qual é a competitividade que a gente tem contra a concorrência. Então, esse é um primeiro. E existem ferramentas que ajudam a gente a fazer isso de maneira bem automatizada. Então, a gente tem lá o acompanhamento. É competitividade, preço por preço, que alavancas que eles estão usando, se eles estão usando mais cupom ou não, se eles estão usando frete grátis, sim ou não, quanto que eles estão usando de frete grátis, se eles têm uma promoção nova que a gente nem pensou, será que eles têm um combo? Pode ser que tenha um combo que a gente nem pensou em fazer. Então, olhar para o que a concorrência está fazendo precisa ser também um trabalho, um exercício diário dos times para garantir que o que a gente achou que a gente fosse executar lá, falar, cara, eu topo ter o meu produto até 10% mais caro do que o concorrente. No dia a dia está 10% mais caro de fato? Porque não adianta nada a gente inventar a métrica, a gente ter as métricas e também não conseguir acompanhar no dia a dia. E aí, um outro tema que é muito importante também dentro dos marketplaces e vem tomando proporções cada vez maiores é a reputação. Então, quais são os critérios de reputação? Aqueles que a gente falou lá, quais são os critérios de reputação dentro daquele marketplace? Se eu topei jogar naquele, eu deveria conseguir atingir aqueles critérios e estar bem ranqueado. Porque não quero ter o trabalho de ter meu time de hunting, trazer um marketplace para dentro, na hora que a gente for jogar, a gente perdeu o jogo por reputação. Ficar lá embaixo no buy box, não está nem disponível para o consumidor ver. Então, quais são os critérios de reputação? Como que a gente está nesses critérios de reputação? E o que a gente vai fazer? Se a gente não estiver bem posicionado, o que a gente vai fazer para melhorar a nossa reputação? E aí a gente pede ajuda de maneira muito transparente para os parceiros para a gente fazer isso. E aí vocês viram que eu gosto de venda, mas também gosto da operação, que é uma parte fundamental do nosso negócio. E que tipo de coisa que a gente monitora dentro da nossa operação com os marketplaces? Primeira coisa, qual o percentual do mix que deveria estar disponível está de fato disponível na plataforma do parceiro? Não coloquei aqui, mas qual é o preço que deveria estar na plataforma do parceiro e qual o preço que está na plataforma do parceiro. Não tem 4 dias, a gente viu um preço que estava 20% mais barato na plataforma do que a gente imaginou que deveria estar, ou do que a gente tinha planejado para estar. E aí eu volto lá para o suporte técnico. A gente conseguiu resolver rápido, mas porque o parceiro tem suporte técnico dedicado, porque o parceiro conseguiu olhar para aquele problema e resolver rápido. Mas poderia ter virado 2 dias com R$300 a menos. Aí você entra numa outra gestão de consequência, numa outra discussão, numa nova negociação com o parceiro. Então, monitorar disponibilidade, monitorar preço é extremamente importante. Qual o SLA de tratativa de erros? Assim como o parceiro cobra da gente qual é a reputação, o menor tempo de atendimento, o menor tempo de entrega, o melhor preço, a gente também precisa cobrar o parceiro. Cara, sua tratativa de erro não está dentro do SLA. O que você vai fazer para melhorar essa tratativa de erro? A gente precisa trabalhar junto para a gente mover esse ponto. Percentual de devolução e cancelamento. E aí a performance da entrega
A nossa entrega está dentro do tempo que a gente prometeu nesse parceiro, a gente está competitivo dentro da entrega versus o que o parceiro tem, e os parceiros que normalmente conseguem ajudar com esse tipo de informação e ajudar a gente a melhorar a nossa performance, deveriam cobrar essa nossa performance. Então, pessoal, como eu falei com vocês, foi muita lista que eu trouxe aqui, mas o que eu quis passar é um pouco do que a gente aprendeu, e aí, de novo, um aprendizado coletivo de 8 anos que a Whirlpool tem trabalhando em marketplace, em diversos marketplaces, e trabalhando dentro do mercado de venda direta para o consumidor. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado pela audiência.